A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e a sua casa. Hoje, enquanto esta palavra chega até o seu coração, o céu se inclina sobre você. Há momentos em que Deus escolhe falar, não com trovões, nem com sinais grandiosos, mas com um toque suave na alma, com um sopro de presença que muda tudo dentro de nós. Quando Deus decide falar, algo acontece no invisível. O tempo desacelera, a alma se cala e o Espírito Santo começa a mover-se com doçura e poder. É como se o próprio Criador inclinasse o ouvido para escutar o que ainda não dissemos e, ao mesmo tempo, nos revelasse aquilo que ainda não entendemos. Há uma luz que não se vê com os olhos, mas que acende o entendimento. Filho, quando Deus decide falar, não é apenas para informar, é para transformar. Ele não revela para impressionar, mas para curar o coração cansado. E antes de qualquer palavra audível, vem o silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é gestação de revelação. É nesse silêncio que o Espírito prepara o que será dito. É ali que ele sussurra verdades que só quem tem o coração quebrantado pode ouvir. Por isso, não despreze o silêncio. Talvez você esteja vivendo dias em que parece que o céu se calou. Você ora, e o retorno é o som do próprio eco. Mas, neste exato instante, algo espiritual está sendo alinhado. O céu está inclinado sobre a sua história. O Pai está observando cada lágrima, e o Espírito Santo já começou a agir nos bastidores do seu destino. Há sinais que não se percebem de imediato, mas que anunciam a presença de Deus em ação. Às vezes, é uma paz que chega sem motivo, uma lembrança que reacende a fé, uma palavra que toca fundo e parece ter sido dita só para você. Isso é o sinal oculto do Espírito Santo. Ele está prestes a agir. Quando o Espírito se move, o peso da alma começa a ceder. O coração, antes apertado, começa a respirar em confiança. O medo se cala. A dúvida perde força e dentro do seu espírito, uma certeza começa a nascer. Deus está aqui. Ele está falando comigo. Senhor, neste momento sagrado, eu oro por este teu filho que me ouve. Inclina o céu sobre ele. Que o teu espírito envolva cada pensamento, que as palavras humanas se tornem secundárias diante da tua voz eterna. Que enquanto ele ouve, o coração dele se abra e perceba que o Senhor está falando, não com barulho, mas com amor. Pai, revela o teu querer no silêncio. Faz o impossível acontecer dentro da alma. Onde há inquietação, planta descanso. Onde há medo, planta fé. Onde há dúvida, planta confiança. Que este seja o momento em que o céu se inclina e a terra sente a tua presença. Porque quando o céu se inclina, o impossível começa a se mover. Quando Deus decide falar, as trevas cedem, a esperança desperta e o coração volta a bater no ritmo da fé. Senhor, que este irmão, esta irmã, sinta o teu toque agora. Que o Espírito Santo envolva a casa, o ambiente, o corpo e o coração. Que esta oração seja o início de uma revelação profunda que vem para curar, para consolar e para confirmar. Tu ainda falas, Senhor, e esta noite o céu se inclinou sobre nós. Quando o comum se torna sobrenatural, é porque Deus decidiu habitar os detalhes. Às vezes esperamos ver o extraordinário em grandes sinais, em milagres visíveis, mas o Espírito de Deus gosta de se esconder nas coisas simples. Ele se revela no gesto pequeno, na conversa despretensiosa, no encontro que parecia acaso, mas foi direção. Deus usa o simples para mostrar o extraordinário. Foi assim com Moisés diante de uma sarça comum que ardia no deserto. Foi assim com Maria, em uma casa humilde de Nazaré. Foi assim com Pedro, pescando como em qualquer outro dia, até que Jesus entrou no barco e mudou o destino. Nada mudou por fora. Era o mesmo deserto, a mesma casa, o mesmo barco, mas por dentro o céu havia descido. Filho, quando o Espírito Santo se move, o cotidiano se torna altar. O prato que você lava, o trabalho que você realiza, a rotina que parece sem brilho,
Tudo pode ser instrumento de Deus para te ensinar algo. Há uma unção escondida nos dias simples, e é nela que o coração sensível percebe a presença divina. Senhor, ensina-nos a ver a Tua presença nas pequenas coisas. Abre os nossos olhos para o Teu agir silencioso, para os sinais que deixas no caminho. Que cada amanhecer seja um lembrete de que ainda há propósito. Que cada respiração seja um testemunho de que a Tua graça nos sustenta. Muitas vezes, chamamos de coincidência o que é direção divina. Um desvio de rota, um atraso, uma palavra que chega na hora certa. Tudo isso pode ser o Espírito Santo conduzindo o coração na direção do milagre. Nenhum passo é em vão quando é Deus quem guia. O Espírito Santo não faz barulho, mas deixa rastros de paz. Ele se move com leveza. E quem tem o coração atento sente quando o ambiente muda. O comum se torna sobrenatural quando a alma está desperta para a presença. Talvez hoje você não tenha visto o que pediu, mas sentiu uma calma inexplicável. Talvez o problema ainda esteja diante de você, mas o medo se tornou menor. Isso é o toque de Deus, é a presença dele agindo no invisível. O extraordinário não precisa ser visível para ser real, basta ser sentido. Pai, que cada um dos teus filhos que ora comigo agora aprenda a perceber o teu agir nos detalhes. Que ninguém espere o espetáculo para reconhecer o milagre. O Senhor é Deus tanto no silêncio quanto no trovão, tanto na rotina quanto na revelação. Que o teu povo aprenda a viver de olhos abertos para o invisível, com o coração rendido à tua presença constante. Porque quando o comum se torna sobrenatural, é sinal de que o céu já desceu. Que cada gesto, cada palavra e cada instante sejam morada da tua glória, Senhor. Que ao abrir os olhos amanhã, este coração saiba, Deus esteve aqui o tempo todo. Quando o comum se torna sobrenatural, é porque Deus decidiu habitar os detalhes. Às vezes, esperamos ver o extraordinário em grandes sinais, em milagres visíveis, mas o Espírito de Deus gosta de se esconder nas coisas simples. Ele se revela no gesto pequeno, na conversa despretensiosa, no encontro que parecia acaso, mas foi direção. Deus usa o simples para mostrar o extraordinário. Foi assim com Moisés diante de uma sarça comum que ardia no deserto. Foi assim com Maria, em uma casa humilde de Nazaré. Foi assim com Pedro, pescando como em qualquer outro dia, até que Jesus entrou no barco e mudou o destino. Nada mudou por fora. Era o mesmo deserto, a mesma casa, o mesmo barco, mas por dentro o céu havia descido. Filho, quando o Espírito Santo se move, o cotidiano se torna altar. O prato que você lava, o trabalho que você realiza, a rotina que parece sem brilho, tudo pode ser instrumento de Deus para te ensinar algo. Há uma unção escondida nos dias simples, e é nela que o coração sensível percebe a presença divina. Senhor, ensina-nos a ver a Tua presença nas pequenas coisas. Abre os nossos olhos para o Teu agir silencioso, para os sinais que deixas no caminho. Que cada amanhecer seja um lembrete de que ainda há propósito. Que cada respiração seja um testemunho de que a Tua graça nos sustenta. Muitas vezes, chamamos de coincidência o que é direção divina. Um desvio de rota, um atraso, uma palavra que chega na hora certa. Tudo isso pode ser o Espírito Santo conduzindo o coração na direção do milagre. Nenhum passo é em vão quando é Deus quem guia. O Espírito Santo não faz barulho, mas deixa rastros de paz. Ele se move com leveza. E quem tem o coração atento sente quando o ambiente muda. O comum se torna sobrenatural quando a alma está desperta para a presença. Talvez hoje você não tenha visto o que pediu, mas sentiu uma calma inexplicável. Talvez o problema ainda esteja diante de você, mas o medo se tornou menor. Isso é o toque de Deus, é a presença dele agindo no invisível. O extraordinário não precisa ser visível para ser real, basta ser sentido. Pai, que cada um dos teus filhos que ora comigo agora aprenda a perceber o teu agir nos detalhes. Que ninguém espere o espetáculo para reconhecer o milagre. O Senhor é Deus tanto no silêncio quanto no trovão, tanto na rotina
quanto na revelação. Que o teu povo aprenda a viver de olhos abertos para o invisível, com o coração rendido à tua presença constante. Porque quando o comum se torna sobrenatural, é sinal de que o céu já desceu. Que cada gesto, cada palavra e cada instante sejam morada da tua glória, Senhor. Que ao abrir os olhos amanhã, este coração saiba: Deus esteve aqui o tempo todo. Quando o comum se torna sobrenatural, é porque Deus decidiu habitar os detalhes. Às vezes, esperamos ver o extraordinário em grandes sinais, em milagres visíveis, mas o Espírito de Deus gosta de se esconder nas coisas simples. Ele se revela no gesto pequeno, na conversa despretensiosa, no encontro que parecia acaso, mas foi direção. Deus usa o simples para mostrar o extraordinário. Foi assim com Moisés diante de uma sarça comum que ardia no deserto. Foi assim com Maria, em uma casa humilde de Nazaré. Foi assim com Pedro, pescando como em qualquer outro dia, até que Jesus entrou no barco e mudou o destino. Nada mudou por fora. Era o mesmo deserto, a mesma casa, o mesmo barco, mas por dentro o céu havia descido. Filho, quando o Espírito Santo se move, o cotidiano se torna altar. O prato que você lava, o trabalho que você realiza, a rotina que parece sem brilho, tudo pode ser instrumento de Deus para te ensinar algo. Há uma unção escondida nos dias simples, e é nela que o coração sensível percebe a presença divina. Senhor, ensina-nos a ver a Tua presença nas pequenas coisas. Abre os nossos olhos para o Teu agir silencioso, para os sinais que deixas no caminho. Que cada amanhecer seja um lembrete de que ainda há propósito. Que cada respiração seja um testemunho de que a Tua graça nos sustenta. Muitas vezes, chamamos de coincidência o que é direção divina. Um desvio de rota, um atraso, uma palavra que chega na hora certa. Tudo isso pode ser o Espírito Santo conduzindo o coração na direção do milagre. Nenhum passo é em vão quando é Deus quem guia. O Espírito Santo não faz barulho, mas deixa rastros de paz. Ele se move com leveza. E quem tem o coração atento sente quando o ambiente muda. O comum se torna sobrenatural quando a alma está desperta para a presença. Talvez hoje você não tenha visto o que pediu, mas sentiu uma calma inexplicável. Talvez o problema ainda esteja diante de você, mas o medo se tornou menor. Isso é o toque de Deus, é a presença dele agindo no invisível. O extraordinário não precisa ser visível para ser real, basta ser sentido. Pai, que cada um dos teus filhos que ora comigo agora aprenda a perceber o teu agir nos detalhes. Que ninguém espere o espetáculo para reconhecer o milagre. O Senhor é Deus tanto no silêncio quanto no trovão, tanto na rotina quanto na revelação. Que o teu povo aprenda a viver de olhos abertos para o invisível, com o coração rendido à tua presença constante. Porque quando o comum se torna sobrenatural, é sinal de que o céu já desceu. Que cada gesto, cada palavra e cada instante sejam morada da tua glória, Senhor. Que ao abrir os olhos amanhã, este coração saiba: Deus esteve aqui o tempo todo, quando o que parecia fim é apenas o início da promessa. Há momentos em que Deus permite o chão se abrir debaixo dos nossos pés, não para nos destruir, mas para nos conduzir a um novo caminho. O fim que você temeu é, muitas vezes, o ponto exato onde a promessa começa a nascer. O céu tem uma forma misteriosa de recomeçar histórias, quebrando o que era seguro para revelar o que é eterno. Filho, o ciclo espiritual da perda e da revelação é um mistério divino. Quando tudo parece desabar, é o Espírito Santo abrindo espaço para algo novo. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E foi no pó que ele ouviu Deus com mais clareza. José foi lançado na prisão, mas foi ali que a promessa começou a florescer. Antes da exaltação, vem o silêncio. Antes da honra, vem a dor. Senhor, quantas vezes olhamos para o fim como se fosse castigo, quando na verdade é libertação. Ensina-nos a enxergar com os olhos da fé. Mostra-nos que o teu agir, muitas vezes, se esconde naquilo que parece caos, e que o fim é apenas o disfarce de um novo começo. Deus permite o caos antes da clareza,
porque é no meio da confusão que a alma se despede das certezas humanas. É quando não há mais controle que o coração aprende a descansar no controle de Deus. Ele desmonta o que é terreno para revelar o que é celeste. Filho, o vale da confusão é o lugar onde a revelação nasce. Jó viu tudo ruir, mas no fim pôde dizer: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando o sofrimento se transforma em encontro, a dor cumpre um propósito. Pai, fala com este coração que se sente no fim. Mostra que há vida depois do luto, esperança depois da perda, alegria depois das lágrimas. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta que o céu não a abandonou. Apenas está reescrevendo a história. Senhor, quando tudo parecer encerrado, que a fé se levante. Quando as portas se fecharem, que a alma se lembre de que o Senhor é capaz de abrir caminhos no deserto. Que cada coração entenda: o teu fim nunca é destruição, é transição. Deus não termina nada sem propósito. Quando Ele encerra um ciclo, é porque um novo está prestes a nascer. O que parecia morte é muitas vezes gestação. O que parecia perda é libertação. O que parecia o último capítulo é apenas o início da promessa. Pai, renova agora a esperança desse filho que pensou que tudo havia acabado. Envolve-o com a tua presença e mostra-lhe que o Senhor está criando algo novo a partir das cinzas. Que cada lágrima derramada se torne semente de fé. Quando Deus está no comando, o fim é sempre um recomeço. E no recomeço, a promessa se cumpre, porque o Deus que permite o cair também é o Deus que levanta, restaura e transforma. Deus revela para curar, não para impressionar. Há revelações que não vêm para nos elevar, mas para nos curar por dentro. Deus não fala para exibir poder, Ele fala para restaurar a alma. O propósito da revelação nunca é a curiosidade espiritual, mas o amor redentor. O Espírito Santo não mostra o futuro para satisfazer a ansiedade, mas para fortalecer a fé. Filho, há coisas que Deus te revela apenas para tratar o teu coração, não para serem ditas, nem para serem entendidas de imediato. Porque o Senhor não revela para o espetáculo, revela para o processo. A verdadeira revelação não incha o ego, quebra o orgulho. Ela não enche de perguntas e enche de paz. Senhor, purifica as intenções do nosso coração, que ao buscarmos ouvir a Tua voz, o nosso desejo não seja ser grande, mas ser curado. Que cada revelação que o Teu Espírito nos trouxer venha como bálsamo e não como vaidade. Deus trabalha primeiro no interior antes de agir no exterior. Antes de abrir o mar diante de Moisés, Ele o ensinou a confiar. Antes de exaltar José, Ele o ensinou a suportar. Antes de enviar Paulo às nações, Ele o ensinou a ouvir no deserto. A revelação verdadeira é uma escola de humildade. O que Deus quer transformar dentro de você, antes de agir fora, é a sua forma de ver, sentir e reagir. O Espírito Santo trabalha no coração, não nas circunstâncias. Ele cura o medo, limpa a mente, liberta das feridas antigas e só então revela o novo. Filho, talvez o que Deus esteja te mostrando agora não seja sobre o que vai acontecer, mas sobre quem você precisa se tornar. Ele te mostra o espelho da alma para curar o que ainda dói, para ajustar o que ainda fere e para acender a fé onde antes havia desânimo. Senhor, fala aos corações com essa sabedoria divina. Que cada revelação venha acompanhada de arrependimento, de perdão e de transformação. Não permitas que busquemos sinais sem buscar santidade, nem respostas sem buscar comunhão. Pai, cura o interior antes de mudar o exterior. Restaura o coração ferido, limpa a mente cansada, dá descanso à alma ansiosa. Que a tua revelação seja remédio e não espetáculo. A revelação verdadeira traz cura, não orgulho. Ela quebra as defesas, abre os olhos e conduz à paz. Ela não vem para exibir poder, mas para mostrar amor. Porque Deus não fala para provar que é Deus, Ele fala para lembrar que é Pai. Senhor, revela-nos o que precisamos mudar, o que precisamos deixar, o que precisamos perdoar. Mostra-nos o que impede o teu fluir e transforma tudo em graça.
Que cada revelação seja como uma luz curativa que penetra fundo, libertando e restaurando. Deus revela para curar. E quando a cura acontece por dentro, tudo o que está ao redor começa a mudar. Porque o verdadeiro milagre é quando a alma volta a respirar em paz diante da voz do Criador. O ChatGPT disse: a resposta que vem disfarçada de provação. Há orações que Deus responde, mas o coração não reconhece de imediato, porque a resposta vem vestida de dor. O que parece castigo é muitas vezes ensino. O que parece demora é preparo. O que parece perda é libertação. Deus não mascara o amor, Ele o aprofunda. E para curar de verdade, às vezes precisa quebrar o que não sustentava mais. Filho, quando a provação chega, o primeiro impulso é perguntar: por quê, Senhor? Mas a fé madura começa a perguntar: para quê? Porque toda prova carrega um propósito e toda lágrima é vista pelo céu. A provação é o idioma que Deus usa quando as palavras já não bastam para te alcançar. Senhor, abre nossos olhos espirituais para entender que, muitas vezes, a tua resposta não vem em forma de consolo, mas em forma de cruz. Ensina-nos a reconhecer o amor mesmo na dor, a tua presença mesmo na ausência aparente. Quando a dor chega, o Espírito Santo sussurra: não é o fim, é o início de algo santo. Deus está te despertando, não te punindo. Ele sabe onde a tua fé adormeceu, e é ali que Ele toca. O fogo da prova não vem para destruir, mas para purificar. O deserto ensina o que o conforto jamais ensinaria. É no deserto que aprendemos a depender do maná, a confiar no invisível, a valorizar a presença. Foi no deserto que Israel aprendeu quem Deus era. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Filho, a dor não é a ausência de Deus, é a assinatura dele no processo de amadurecimento espiritual. Quando o Senhor quer te levar a um novo nível de fé, Ele te permite passar por um vale que revela o que ainda precisa ser moldado. Senhor, ajuda-nos a não fugir da provação, mas a atravessá-la com fé. Que cada luta seja um degrau, cada lágrima um testemunho, cada ferida um sinal de que o Senhor está trabalhando. Há respostas que vêm disfarçadas de provações, porque Deus está ensinando o coração a ver além do imediato. Ele sabe que, se o milagre vier antes da maturidade, o coração não o sustentará. Então Ele permite a dor para forjar resistência, a espera para produzir paciência, o silêncio para gerar discernimento. Pai, abençoa o teu filho que ora neste momento, sentindo o peso da prova. Dá-lhe entendimento de que o Senhor ainda está no controle. Que cada batalha revele o chamado, que cada deserto produza propósito, que cada lágrima se torne semente de fé. Quando o Espírito Santo age, até o sofrimento ganha significado. O que parecia castigo se transforma em crescimento. A provação não é a ausência de Deus, é o campo onde Ele planta o novo. Senhor, ensina-nos a ver o Teu amor nas respostas disfarçadas. Que o nosso coração saiba dizer, mesmo entre lágrimas: Deus está comigo, e esta dor também é parte do plano. Porque quando o Espírito Santo responde através da aprovação, o resultado é sempre o mesmo: maturidade, cura e fé inabalável. E o coração, ainda que ferido, pode descansar. Porque a dor não é o fim, é o idioma do amor divino nos chamando de volta para o centro da vontade de Deus. Quando Deus muda os planos sem te avisar. Há momentos em que a vida parece sair do trilho. O que era certo se desfaz, o que era seguro se rompe, e os caminhos que pareciam promissores se encerram de repente. É nesses momentos que o coração humano pergunta: Senhor, por que o Senhor mudou tudo sem me preparar? Mas, filho, o Pai não muda planos para te confundir, muda para te proteger. Deus desmonta caminhos para construir destinos. Aquilo que parecia estável, mas te afastava do propósito, Ele permite que se desfaça. O que você pensou ser fracasso é, muitas vezes, livramento. O Senhor vê o que você ainda não pode ver e muda rotas para evitar quedas que o teu coração não suportaria. Senhor, quantas vezes tentamos insistir em portas que o Senhor já fechou? Dá-nos sabedoria
para aceitar o teu redirecionamento, mesmo quando ele vem em forma de perda. Ensina-nos a entender que cada mudança é um cuidado, cada desvio é um sinal de amor. Filho, o perigo é se apegar a planos que Deus já encerrou. Há sonhos que cumpriram seu tempo, relacionamentos que cumpriram seu papel e lugares que já serviram ao propósito. Quando Deus diz basta, é porque o ciclo terminou. Permanecer onde o Espírito já saiu é viver de lembranças do que um dia foi presença. O Espírito Santo não abandona, ele move. Ele conduz mesmo que o movimento doa. E o que parece desordem é apenas Deus reordenando. Se o caminho se fechou, é porque outro já está sendo preparado. Um que você ainda não conhece, mas que o céu já desenhou. Senhor, ajuda-nos a não lutar contra o teu plano. Dá-nos humildade para dizer sim quando o Senhor muda a rota. Que não fiquemos presos ao passado por medo do novo. Que o nosso coração confie mais na tua direção do que nos nossos próprios mapas. Aceitar o redirecionamento divino é um ato de fé profunda. É dizer, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor sabe o que faz. É confiar que mesmo quando o caminho muda, o destino ainda é o mesmo. A vontade perfeita de Deus. Filho, há bênçãos escondidas nas mudanças inesperadas. O que hoje dói será o testemunho de amanhã. O que agora parece perda, amanhã será resposta. A cada vez que Deus muda os planos, Ele te chama para mais perto da dependência dEle. Senhor, abençoa este coração que sente medo do incerto. Mostra-lhe que o novo não é castigo, é convite. Que a alma aprenda a descansar no meio da transição e a dizer, se Deus está comigo, não importa para onde eu vá. Porque o redirecionamento divino é sempre expressão de amor. Deus não muda o caminho para te afastar do sonho, mas para te aproximar da promessa. E quando tudo parecer desorganizado, lembre-se, o céu nunca se confunde. Ele apenas está te levando, passo a passo, para um destino maior. O plano mudou, mas o propósito é o mesmo: salvar, curar e te aproximar do coração de Deus. O segredo da obediência instantânea. Há momentos em que o céu fala uma só vez, e o coração precisa responder sem hesitar. A fé madura não consulta o medo, apenas obedece. O Espírito Santo se move com precisão, e há bênçãos que só se revelam quando o sim é imediato. Quando Deus fala, o tempo da resposta também é parte do propósito. Filho, há portas que se abrem apenas para quem se move na hora em que Deus ordena. A demora em obedecer pode fechar caminhos espirituais, porque a obediência tardia é muitas vezes desconfiança disfarçada. Deus não precisa de explicações, precisa de entrega. Senhor, dá-nos um coração sensível à tua voz e pés rápidos para te seguir. Que não resistamos ao teu toque, nem racionalizemos o teu chamado. Ensina-nos a obedecer com amor, não por medo, mas por confiança. Quando Abraão ouviu o chamado, ele não sabia o destino, apenas sabia quem o chamava, e isso bastou. Quando Pedro ouviu vem, ele não esperou o vento parar. Apenas desceu do barco e caminhou sobre as águas. Quando Maria ouviu o anjo dizer que seria mãe do Salvador, ela respondeu, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nenhum deles sabia o que viria, mas todos sabiam quem estava falando. A bênção muitas vezes depende da resposta imediata. Deus se move no tempo da fé, não no tempo do medo. E cada instante de obediência abre portas que o raciocínio humano jamais abriria. Filho, quando Deus te pedir algo, não adie. Se Ele te pede para perdoar, perdoe agora. Se te chama a orar, ora agora. Se te inspira a abençoar alguém, faça isso hoje. A obediência é a linguagem dos que confiam. Senhor, que o teu Espírito encontre em nós corações prontos. Que não sejamos lentos para te seguir, nem duvidosos diante do teu comando. Tira de nós o espírito da indecisão e dá-nos a coragem dos que andam pela fé. A obediência é o atalho do milagre. Cada ato de fé abre uma estrada no invisível. Deus não pede para provar autoridade, mas para nos conduzir à promessa.
E quem obedece de imediato colhe o fruto da presença, porque o milagre acontece no caminho da resposta. Pai, que cada pessoa que ouve esta oração aprenda o poder de um sim. Que o teu Espírito sopre coragem sobre os indecisos, renove a fé dos temerosos e desperte a prontidão dos que te amam. A obediência instantânea é a semente da revelação. Quando o coração se entrega sem resistir, o céu se move sem demora. O eis-me aqui é a senha que abre os portais da graça. Senhor, ensina-nos a te responder com prontidão, como Samuel que disse: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Que o nosso sim seja puro, leve e fiel, porque quando obedecemos sem hesitar, o milagre não se atrasa. E o coração descansa, sabendo que o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. O poder escondido no sim e no não de Deus. Nem toda resposta divina vem como esperamos. Às vezes o céu diz sim e o caminho se abre. Outras vezes, Deus responde não e tudo parece parar. Mas tanto o sim quanto o não são expressões do mesmo amor. O sim de Deus abençoa e o não protege. O Pai que concede também é o Pai que impede, e ambos os gestos são graça. Filho, aprender a confiar no não de Deus é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. É entender que o Senhor vê o que o coração ainda não enxerga. Ele conhece o amanhã e, por amor, muitas vezes nega o que hoje parece bom, mas que lá adiante traria dor. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir que toda negativa tua é também um ato de cuidado. Que o nosso coração não murmure diante do não, mas o receba como quem recebe um livramento. Que aprendamos a agradecer mesmo sem entender. O ainda não de Deus também é uma forma de resposta. Ele não diz nunca, ele diz: espera, porque ainda estou preparando. A demora de Deus não é rejeição, é perfeição. Ele segura o tempo, ajusta as circunstâncias e trabalha dentro do coração até que a bênção não se torne um peso. Filho, há orações que o céu responde com um sim rápido e há outras que ele cobre de silêncio. Não porque esqueceu, mas porque ainda não é o momento. A fé verdadeira é aquela que se mantém fiel nos dois casos. O que acontece quando você confia mesmo sem entender é milagre interior. A paz começa a habitar onde antes havia ansiedade. O coração que aprende a descansar no não de Deus encontra descanso até no deserto, porque o foco deixa de ser o resultado e passa a ser a presença. Senhor, ensina-nos a te amar acima das respostas. Que o nosso relacionamento contigo não dependa de promessas cumpridas, mas da certeza de que o Senhor é bom em todo o tempo. Quer o teu sim nos abra caminhos, quer o teu não nos feche portas, que continuemos a te adorar. Pai, quantas vezes insistimos em orações que o Senhor já respondeu com silêncio. Ensina-nos a ouvir o teu basta com gratidão e a perceber que até as negativas são parte da tua proteção. A fé não é apenas crer que Deus pode fazer, mas confiar que Ele sabe o que é melhor. O sim dele realiza promessas, o não dele evita quedas, e o espera dele prepara o coração. Filho, Deus não erra nas respostas. Se Ele negou, é porque tem algo maior. Se Ele adiou, é porque está lapidando o tempo. E se Ele concedeu, é porque o teu coração estava pronto. Senhor, abençoa cada pessoa que ora comigo agora, aprendendo a te ouvir sem medo. Que cada sim seja recebido com gratidão e cada não com fé. Que entendamos que a tua vontade é o lugar mais seguro do mundo. Porque o poder está não apenas em ser atendido, mas em confiar. Confiar que o Deus que diz sim com amor é o mesmo que diz não com misericórdia. E em ambas as respostas, o coração pode descansar, porque a vontade de Deus nunca erra. O ChatGPT disse: a revelação que transforma a mente antes da realidade. Há milagres que não começam do lado de fora, mas dentro. Deus primeiro muda a forma como você enxerga, sente e pensa, e só depois transforma o que está ao redor. Antes de mudar o cenário, Ele muda a consciência. Antes de ordenar, haja luz,
ele ilumina a mente. Filho, a verdadeira revelação não é apenas saber o que Deus vai fazer, mas entender quem Ele é. O Espírito Santo trabalha dentro da alma, ajustando pensamentos, curando lembranças, limpando o olhar, porque o milagre externo depende da mudança interna. Senhor, renova a nossa mente pelo Teu Espírito, que o nosso modo de pensar seja moldado pela Tua palavra e não pelas circunstâncias, que aprendamos a olhar a vida com os olhos do céu e não com os medos da terra. Quando a mente é transformada, a realidade começa a responder. O coração aprende a descansar, as palavras mudam de tom, a oração deixa de ser desespero e se torna confiança. O milagre começa quando a mente diz: Deus está no controle. Filho, talvez nada tenha mudado por fora ainda, mas se a tua forma de pensar já foi curada, o milagre já começou. Porque o Espírito Santo trabalha primeiro na consciência. Ele remove a neblina da dúvida, quebra o ciclo da ansiedade e traz clareza espiritual. Senhor, liberta a nossa mente de tudo o que impede a fé. Tira o peso do pessimismo, da culpa e do medo. Faz-nos enxergar como Tu vês, com amor, com esperança, com propósito. Quando a mentalidade muda, o ambiente muda também. O que antes era motivo de desespero passa a ser motivo de oração. O que antes parecia derrota se torna aprendizado. O que antes era medo se transforma em fé. Pai, transforma este coração que se sente preso às preocupações. Mostra que o primeiro milagre é interior. Ensina-nos a viver com a mente habitada pela Tua presença. Que cada pensamento seja semente de paz. Cada lembrança seja purificada pela Tua luz. Filho, Deus quer renovar teu interior para que o exterior reflita o céu. Ele está te ensinando a pensar como filho, não como escravo, a reagir como quem confia, não como quem teme, a esperar como quem sabe que o Pai nunca falha. Senhor, que a Tua revelação entre fundo como uma luz que não se apaga, que ela transforme a mente, cure a alma e guie o coração. Que cada pensamento se alinhe à Tua vontade e cada decisão nasça da Tua sabedoria. Porque o milagre verdadeiro é aquele que acontece dentro, silenciosamente, e muda tudo sem alarde. A revelação que vem de Deus não apenas informa, ela reforma. E quando a mente se renova, o coração enxerga que a promessa sempre esteve ali, esperando o momento de ser vista. O toque invisível do Espírito Santo. Há toques que não se sentem com o corpo, mas com a alma. É aquele instante em que algo muda por dentro e você não sabe explicar. As lágrimas vêm sem dor, a paz chega sem aviso, o coração se acalma sem motivo. É o toque invisível de Deus, suave, discreto e poderoso. Filho, o Espírito Santo não precisa de gestos grandiosos para se fazer presente. Às vezes, ele passa em silêncio, e só quem está atento percebe. Ele toca o coração cansado, cura feridas antigas, renova forças secretas. E quem é tocado por ele nunca mais é o mesmo. Senhor, toca agora este coração que ora contigo. Que o Teu Espírito percorra cada pensamento, cada lembrança, cada área onde há dor. Que o Teu toque invisível se torne consolo, força e renovo. Há sensações espirituais que indicam presença e direção, uma paz que vem de repente, um arrepio santo que percorre o corpo, uma vontade inexplicável de orar, um choro que não traz tristeza, mas alívio. Tudo isso é o Espírito Santo se movendo dentro de você, confirmando que o céu está perto. Quando Deus toca, ninguém mais precisa perceber. O toque é íntimo, pessoal, profundo. Ele entra onde a palavra não alcança, restaura o que o tempo tentou apagar, cura o que a razão não soube resolver. É o toque que fecha feridas antigas e abre portas novas de esperança. Filho, o Espírito Santo toca para lembrar que você nunca esteve sozinho. Ele é o Consolador prometido, aquele que caminha contigo nos dias de silêncio e te levanta quando o mundo não entende o teu cansaço. Ele te toca para reavivar o que parecia morto, a fé, o amor, a esperança. Senhor, que o Teu toque se manifeste agora. Que cada pessoa que ouve esta oração
Sinta a tua presença real, mesmo que invisível. Que o ambiente se encha de paz e que o coração reconheça que o Senhor está aqui. O toque invisível de Deus não precisa de espetáculo, porque o verdadeiro poder se revela na sutileza. É o Espírito que chega como brisa, mas transforma como fogo. É o toque que desperta dons, que quebra cadeias, que reacende a fé. Pai, toca-nos com esse amor silencioso, que o Teu Espírito sopre sobre os lares, sobre os enfermos, sobre os corações aflitos. Que o Teu toque traga cura e direção. Filho, se o Espírito Santo está te tocando agora, não resista. Deixa que ele faça o que precisa ser feito. Esse toque é o selo do amor de Deus sobre você. Ele está confirmando: eu ainda cuido de ti, ainda tenho planos para a tua vida. Senhor, obrigado pelo teu toque invisível, mas tão real, que ele permaneça em nós, guiando, curando e lembrando que o céu nunca se afastou. Quando Deus toca, a alma reconhece, o coração se rende e a paz se instala. É assim que o Espírito Santo age, sem barulho, mas com poder eterno. 3 minutos que redefinem o seu destino. Há instantes em que o céu se abre de forma invisível e o tempo parece parar. É quando Deus decide agir com intensidade e o coração que antes estava cansado começa a pulsar com nova força. São momentos breves, mas cheios de eternidade. Segundos em que a fé toca o invisível e tudo dentro de nós muda. Filho, Deus precisa apenas de um instante de entrega para transformar o curso da tua vida. Não é o tamanho da oração que move o céu, é a sinceridade. 3 minutos de rendição total valem mais que horas de palavras vazias. Quando você se entrega por inteiro, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Senhor, neste momento santo, recebe a entrega do teu filho. Ele abre o coração, deposita o fardo e diz: faz em mim a tua vontade. Que essa entrega seja o ponto de virada, o instante em que o céu toca a terra e o propósito começa a se cumprir. O que pode acontecer quando você se entrega por inteiro? O impossível se move. O medo se dissolve, a paz desce. O que parecia perdido encontra caminho. O coração volta a ouvir o som da esperança, porque o Espírito Santo precisa apenas de um sopro de fé para reacender o que o mundo tentou apagar. Filho, o instante em que o céu se abre é aquele em que você diz: eu confio, Senhor. É nessa frase simples que os anjos se movem, que o Espírito fala, que a vida se reorganiza. Deus não precisa de um palco, Ele precisa de um coração disposto. Senhor, revela agora o propósito escondido em cada vida que ora comigo. Que esses minutos se tornem eternos na alma, que algo se desperte, que o fogo da fé reacenda, que o desânimo se vá. Mostra o teu poder, não como espetáculo, mas como presença. A fé que ativa o impossível não é a fé que grita, é a fé que descansa. É o coração que diz: mesmo sem ver, eu creio. É esse tipo de fé que faz o céu se inclinar, que muda destinos, que reescreve histórias. Filho, talvez estes poucos minutos sejam o início da tua nova estação. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você escolheu crer. E quando a fé se levanta, o céu responde: Senhor, abençoa este momento. Faz com que cada palavra dita aqui se torne semente viva. Que esta oração não termine quando a voz cessar, mas continue ecoando dentro de cada coração. Que a tua presença permaneça, transformando, guiando e curando. Deus está te revelando algo poderoso. O milagre não está distante, está dentro de você. O Espírito Santo habita em ti e o que ele começou, ele vai completar. Filho, o céu está se movendo agora. A tua entrega foi ouvida. A tua fé tocou o coração de Deus. Este é o instante em que tudo começa a mudar, silenciosamente, mas de forma definitiva. Senhor, sela esta oração com a tua paz. Que o teu Espírito continue falando, mesmo depois do amém. Que cada lar, cada vida e cada coração sejam cobertos pela tua presença. E que o teu filho saiba, 3 minutos contigo podem mudar tudo, porque o teu poder não depende do tempo, mas da entrega. Deus está agindo, descanse nele.
A tua vitória já começou no invisível. Durma em paz, porque o Senhor vela por você. Amanhã será um novo dia abençoado. A presença de Deus nunca te abandona.